Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos lá para a aula de matemática, página 112. Hoje nós vamos falar sobre as medidas de comprimento. Olha, quem tiver régua, peguem a régua, ou se tiver uma fita métrica na casa, pegue uma fita métrica, tá bom? Que nós vamos utilizar nas páginas seguintes. Medidas de comprimento. Você saberia responder qual é a sua altura? Se sim, vocês respondam. Se não, não, tá bom? Se alguém sabe, coloquem a altura aí. Medidas confusas. No começo era assim: uma medida com o seu palmo, outro com o seu passo. Tinha aqueles que usavam o pé e também o braço. Mas como cada um tinha uma altura, as medidas ficavam diferentes e era aquela confusão. Quem tinha a medida certa era uma verdadeira discussão. Às vezes o rei padronizava. O que valia era a medida do seu palmo, passo ou pé. Mas quando mudava o rei, a confusão começava outra vez. Aquele que um dia alguém teve uma ideia, até que um dia alguém teve uma ideia. Vamos criar um padrão que vale para todos. Não importa se são grandes ou pequenos, a medida será sempre a mesma. Foi assim que surgiu o metro, o centímetro, o milímetro e o quilômetro. Agora todos medem sem confusão. O que deu aqui sempre o mesmo que ali. E assim reinou a padronização. Então, antigamente, nos tempos antigos, o que eles usavam? A palma da mão, o braço ou os passos. Aí vai medindo, andando e vendo os passos. Só que tinha muita confusão. Por quê? Porque eu tenho uma altura, vocês têm outra altura, vocês são menores. Se vocês for medir com a palma da mão, a medida de vocês vai dar diferença da minha, tá? Então, era assim. Vamos lá para a próxima página. Observe a seguir como alguns colegas de Ricardo registraram a altura dele, a altura de Ricardo. Então, alguns amigos mediram Ricardo. Lina deu 9 palmos, Rogério 8 palmos, Márcia quase 11 palmos, Igor 9 palmos e meio. Então, vocês observaram que deu diferença nas medidas. Provavelmente, Rogério era o maior, porque deu menos palmos, e Márcia deu mais palmos. Então, Márcia era menor e Rogério maior. Observando o que foi registrado, você consegue dizer qual é exatamente a altura de Ricardo e por quê? Não tem como se dizer, né? A altura de Ricardo, porque cada medida, cada palmos ficou diferente. Então, vocês vão responder assim, ó. Não tem como saber a medida de Ricardo, porque a medida dos palmos foram diferentes. A B. Com base na informação registrada pelos colegas de Ricardo, você saberia dizer qual deles possui o maior palmo? Quem? Não é o Rogério? O Rogério possui o maior. E o menor, quem que possui? A Márcia. A Márcia possui o menor. Um palmo de uma pessoa pode ser uma medida diferente, olha lá que eu falei, pois ele permite que façamos a medida da altura de pessoas, por exemplo. O tamanho do palmo varia de pessoa para pessoa e, portanto, não fornece com precisão a medida daquilo que estamos medindo. Por isso, ele é chamado de unidade de medida, comprimento não padronizado. Por isso que não padronizado. É diferente da régua. A régua mede 30 centímetros. Então, ela é padronizada. É essa a medida dela. Se eu medir com o palmo da mão, vai dar diferença. Veja a seguir a medida em centímetros dos palmos de Márcia e Rogério. Olha lá. Ele pegou uma régua, uma folha, mediu, ó, do dedo
do dedão ao dedinho e passou um traço. Aí, mesma coisa na régua. Ó, o dedinho até o dedão. Então, o meu vai dar 19 centímetros. Da Márcia deu 13 centímetros. E do Rogério, olha lá, o palmo de Rogério mede aproximadamente 17 centímetros. Marque no caderno de seu palmo e meça-o com uma régua. Então, vocês vão pegar uma folha no caderno, o que vocês tiverem, vocês vão fazer assim, ó. Aí, vocês fazem um risquinho. Ó, aí vocês vão fazer um risquinho, ó, no dedão e no dedinho. Aí vão passar um risco e vão ver com a régua quanto vai medir o palmo de vocês, tá bom? Aí vocês vão marcar aqui, ó, quantos centímetros aproximadamente mede o seu palmo. Utilizando o palmo e depois uma régua, meça o comprimento da largura e a altura de sua carteira. Depois aproxime-se e anote medidas nos locais indicados abaixo. Então, ó, vocês vão medir com a palma de vocês. Podem ser uma mesa, vocês usem aí, utilizem uma mesa de vocês, uma mesinha se vocês tiverem, ou a mesa da cozinha mesmo, tá bom? Então, vocês vão medir o comprimento dela em cima da mesa com a mãozinha de vocês. Meçam quantos palmos vai dar. Daí, ó, a largura e a altura, tá? Meçam em palmos primeiro. Daí, vocês vão marcar aqui na A. Depois, a B, vocês vão medir com a régua. Quem tiver régua, usem a régua. Quem tiver uma fita métrica, meça com a fita métrica, tá bom? Coloquem aí e meça. Peça ajuda para a mamãe ou para o papai, que a mamãe e o papai entendem bem de medidas, tá bom? Aí vocês vão responder na A e na B. Agora, compare as medidas que você encontrou com as de seu colega. Vocês vão estar indo na casa de vocês, então vocês vão responder. A primeiro, lembra lá na A que vocês mediram? Em qual dos casos as medidas estão mais próximas? Usando o palmo ou a régua? Tá? Então, vocês vão ver. Por que você acha que isso ocorreu? Então, vocês vão responder. Por quê? O que vocês acharam? Na A, que é primeiro? Que está mais correto? Provavelmente vai ser a régua, né? Tá? Na A. Por que você acha que isso ocorreu? Por quê, crianças? Porque, claro que a régua é a medida padrão. Então, ela está certa, porque vai dar diferença. Se a mãe de vocês medirem a mesa com a mão e vocês medirem também com a palma da mão, com o palmo, né? Vai dar diferença, tá? Reúna-se com um colega e escolha um de seus integrantes. Então, vocês vão ver aí um irmãozinho ou o pai de vocês e vão fazer essa atividade. Utilizem como medida o palmo de cada um de vocês. Anotem no caderno, ilustrado abaixo, os dados coletados por você em relação à altura do colega escolhido por medido, que foi medido. Então, vocês vão ver lá, ó, responder aqui na apostila, hein? Não esqueçam de pôr a data, tá bom? A data que vocês estão fazendo. Então, vocês vão escolher lá, se for a mãe ou o pai, escrevam aqui, altura de minha mãe, altura de meu pai. Não, altura não, desculpa, altura de, daí vocês vão colocar quanto deu depois, né? Vou colocar o nome aqui da pessoa e quantidade de palmos, tá? Vocês podem escolher, olha lá.
Qual de vocês tem o maior palmo? Então, vocês podem escolher, deixa eu ver aqui, anota. Várias pessoas, pode ser a mãe, o pai, tá? Daí vocês vão colocando aí, ó. Aqui, ó, o nome da pessoa, por exemplo, Maria, José, e vai ver, medir quantos palmos deu e vai colocando para responder essa questão. Qual de vocês tem o maior palmo? Qual de vocês tem o menor palmo? Então, vocês vão escolher, por exemplo, a mãe escolhe o pai e mede ele. O pai escolhe a mãe e mede. E aí, vocês também vão fazer isso, tá? Como vocês são menorzinho, então vocês meçam também com a palma da mão. Para ver quem que tem o maior palmo e quem que tem o menor. Utilizando a régua, utilize uma régua. Ah lá, por isso que eu falei da régua, viu? E meça o comprimento do palmo de 8 pessoas. Anote o nome e o comprimento aproximado do palmo de cada pessoa no quadro abaixo. Então, vocês vão escolher. Meça de quem tiver em sua casa. Se não der 8 pessoas, não tem problema. Se tem 5, coloquem eu de 5. Se vocês quiserem encontrar 8 pessoas, podem colocar também. Ó, então daí vocês vão colocar o nome, por exemplo, aqui, Sueli. Ah, Sueli, vocês vão deixar o zerinho aqui, eu começo a medir aqui no 0, ó. Tá vendo? Tá vendo? O 0 tem um risquinho. Então, vocês coloquem aqui. E até o finalzinho, ó. O palmo da minha mão deu 18. Então, por exemplo, aqui, ó. Sueli. Oh, ficou feinho, né? Deu 18 cm. Porque centímetros é cm, a sigla, tá? Mais pra frente vocês vão aprender sobre isso, tá bom? E vão preenchendo aí. Se conseguir 8 pessoas, maravilha. Se não conseguir, coloque quantas pessoas tiverem na casa. Depois, observando o quadro, responda as questões. Quem tem o maior palmo? Quanto mede esse palmo? Olha lá, ó. Só que aí ele mediu diferente. Então, ó, mediu em cima e ao lado, tá? Meça de um dedo. Eu falei errado para vocês, crianças. Ó, o palmo é esse daqui, ó, né? É porque normalmente eu faço essa medida assim, ó. A gente coloca e vai, né? E vai medindo. Mas aí tá mostrando, ó, do dedão ao dedinho, tá bom? Desculpem aí, ó. Então, do dedão ao dedinho, vocês vão fazer essa medida, tá? Ó. Assim, né, ó. Lembra lá? Mas deu a mesma medida, viu? Da mesma forma que eu fiz assim, ó, também deu, ó. Se eu encostar meu dedinho aqui, ao 18. Deu 18 centímetros, tá bom? Vocês coloquem numa folha e faça lá como eu mostrei na primeira. Quem tem o menor palmo, quanto mede esse palmo? Daí vocês vão colocando. De quanto é a diferença entre o palmo maior e o menor? Aí, conforme o que vocês preencheram, vocês vão responder. Tá bom, crianças? Então, essa é a aula de hoje de matemática. Beijinhos a todos e até mais.